Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo. Piotto, só para a gente retroceder um pouco, o ex-presidente Fernando Collor foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República ao Supremo em agosto de 2015, foi condenado em 2023 a 8 anos e 10 meses de prisão. Aí tiveram vários recursos, a interposição de vários recursos por parte da defesa do ex-presidente Fernando Collor, e hoje, então, houve a prisão de Collor em Maceió. Azar dele, que não é a ex-primeira-dama do Peru, porque, afinal de contas, como bem lembrou o Alexandre, deriva da mesma investigação, da mesma Operação Lava Jato. A ex-primeira-dama do Peru está aqui, livre, leve e solta. Ainda foram buscá-la com o jatinho da FAB. Boa noite. Boa noite, Paula. Ser peruana, neste caso, parece que vale mais do que ser brasileira. Mas vamos lá, vamos contextualizar um pouco mais. Boa noite, Paula. Boa noite, Cauti. Alexandre, querido, seja bem-vindo. Ana, querida, também a todos que nos acompanham. É muito longe de querer isentar o ex-presidente Fernando Collor, o ex-senador, das culpas que ele tenha. Eu, confesso, não conheço o processo todo, mas sei, sim, da condenação que teve. Agora, algumas coisas precisam ficar mais claras. Não existe um tipo de cidadão e outro tipo de cidadão na Constituição brasileira. É um só. É um povo brasileiro só, regido pela mesma Constituição. E aí me junto ao Alexandre no que é gritante. A Lava Jato é exatamente a operação que o Supremo está mandando devolver dinheiro, inclusive. O ministro do Supremo mandou devolver dinheiro para empresas que assinaram uma leniência. Leniência, acordo de leniência é quando a empresa assume que pagou, que praticou corrupção e por isso estava devolvendo o dinheiro. Bom, esse é um ponto. A Lava Jato de um não serve para o outro. Não quero isentar Fernando Collor das culpas que tenha. Não é este o ponto. A questão é por que para um vale, para outro não vale. Veja só como que o Supremo colocou os pés pelas mãos para atender interesse desse ou daquele, porque é a única coisa que pode explicar isso. E agora aplica a lei para um e não aplica a mesma lei para outro, embora estejam, digamos, no mesmo processo, ou da mesma operação, que em algum momento deu esperanças nesse país, ou a este país, de que combateríamos de verdade a corrupção. O outro ponto, e o Alexandre já mencionou, 4-0. 4-0 num pleno de 11 ministros, se é para ser julgado por todos, eu preciso de ter pelo menos 6 votos para prisão. E eu, de novo, não estou querendo isentar, eu só estou querendo aplicar a regra. Ou você tem alguma regra ou você tem regra nenhuma. Porque 4-0 não é motivo para prender num tribunal de 11. Se fosse só um juiz, ele determinaria a prisão. Não é o caso, não é a primeira instância. E se fosse também na Justiça Estadual, você teria também, obviamente, 3 votos, ou 2 de 3, alguma coisa, normalmente o que acontece na Justiça Estadual. Não, nesse caso nós estamos no Supremo Tribunal Federal. E maioria são 6. Não adianta vir com essa história de que vamos jogar na turma. E esse caso não está na turma. Se já tem 4 votos, está faltando mais gente aqui. Esse é o ponto. Até porque o ministro Alexandre de Moraes não faz parte da mesma turma do próprio ministro aqui, neste caso. Mas se está na turma, mas por que um ministro, então, de outra turma está pedindo vista desse processo? E paralisou o entendimento. A questão é que nada parece claro no Supremo. E justiça não pode ser clara. A lógica filosófica da lei é a previsibilidade do que você pode ou não pode fazer. E como pode, e como não pode, e se não fizer do jeito que está escrito na lei, qual é a punição. Tudo está previsto. Ou seja, você não pode alegar ignorância da lei. Se tem uma coisa que é muito difícil você convencer um juiz, ele não conhecia a lei. Bom, isso não é uma explicação. Raramente um juiz, com algum entendimento, levando-se em conta o réu, obviamente a origem, pode conceder algum benefício nesse momento. Não seria o caso do ex-presidente. Mas nesse caso especificamente, qual é a regra que vale? Qual Lava Jato nós estamos falando? De qual Lava Jato nós estamos falando? Agora, de qual Supremo? De turma? Do pleno? E aí, bom, não tem regra alguma. Ou seja, a principal, ou melhor, a mais alta corte do país, e a Ana Paula cita com muita frequência aqui a Suprema Corte Americana, e cita o juiz Scalia, nós não temos nada parecido com isso aqui no Brasil, e é lamentável que não tenhamos. Nós, quando criticamos aqui o Supremo, a gente quer preservar e salvar o Supremo, porque ele não está se ajudando. O que é este processo? De novo, ninguém pretende aqui isentar um culpado de culpa, obviamente que ele pague as penas que ele deva pagar. Não é este o ponto. A questão é, qual é a regra que vale? E se vale para um, por que não vale para outro?
vale tanto para a votação na turma ou no pleno, a maioria disso ou daquilo, e também, claro, se a Lava Jato está valendo. Porque o Supremo ultimamente disse que não estava. Agora está valendo? Paula.